Muito bem, vamos para a parte B da nossa aula. Eu estou dividindo em dois vídeos para ficar com 40 minutos no total, 45, quase 50, uma hora a aula, né? Mas é que eu estou deixando assim porque é mais fácil de subir, fica mais dinâmico para vocês assistirem. Bom, o último slide a gente estava falando sobre a importância dos extraterrestres e agora nós vamos falar sobre a questão da importância de Ângelo Inácio e dessa leva de espíritos e escritores, jornalistas, escritores, que vem complementar essa falta de visão do todo que os espíritas têm de uma maneira geral. Poucos de nós estudamos e o pouco que nós estudamos, nós não analisamos sob o ponto de vista mais profundo, trabalhamos sempre, infelizmente, a grande massa não lê, e quando lê, não sabe interpretar, e muitas vezes propaga coisas que são absolutamente inconsistentes, né? E não tem a característica de, quando tem a oportunidade de conversar com o espírito, perguntar as coisas, né? Essa questão de estudar a filosofia espírita, de estudar anjos, santos, os guias não são questionados, que a herança católica com espíritas, espiritualistas, né? A decepção dos médiuns ao conhecer os seus guias, abordagem sem misticismo. E eu acho que primeiramente começa pela síndrome do micropoder, né? Tem pessoas que leem uma página e saem por aí gritando nas praças somente sobre aquela página que leu, né? Não leu o livro, não conheceu o contexto, não conheceu a situação e sai propagando como se fosse um papagaio. Além disso, se apoiam nos dirigentes, nos pastores, naqueles que leram, né? E pior ainda, se apoiam ou se iludem que os seus guias, seus mentores, eu tenho nada mais e nada menos que Eurípides Barçanufo, né? que meu mentor, meu anjo guardião, meu espírito que me acompanha, tal. Lamento te informar que absolutamente a nossa patente ela é especial e cósmica e é natural, né? Se você é soldado, há de haver um cabo para te ajudar. Se você é cabo, há de haver um sargento. Se você é sargento, há de haver um tenente. Se há um tenente, há de haver um capitão, até chegar o coronel, general, marechal, o nome que for. Sempre haverá alguém que nos tutelará, ou seja, sempre haverá uma tutela. Não importa qual é o seu grau de conhecimento, sempre haverá uma tutela, sempre haverá uma inteligência, um ser que vai nos orientar. Mas, obviamente, a gente precisa tirar da cabeça que o superlativo, né? Esse micropoder, né, que a gente tem, não, mas é simplesmente Miguel. As pessoas não conseguem pensar que possa ser um barôntico como Ronaldo, por exemplo, que possa ser um barôntico como Robson, que possa ser um barôntico como, não importa o nome, qualquer um. Em geral, são os espíritos familiares, são aqueles que estão do nosso lado, são aqueles que estão trabalhando na mesma faixa vibracional. Eleve o seu padrão e você elevará o padrão do seu mentor. Eleve o seu padrão e aumentará o padrão do seu mentor, né? Quem mexe na régua da evolução é você. Quem levanta a régua da complexidade é você. Vai chegar um momento que você vai exigir mais de você e, obviamente, isso faz com que você tenha que procurar em esferas diferentes as respostas que você não consegue encontrar nas obras, né? Eu digo isso porque nós temos também uma característica interessante, que é quando a gente desencarna. Aliás, eu acho que está até no próximo slide, vamos falar se é isso. Vai lá. Quando a gente descarta o segundo corpo, né?
que o primeiro é o corpo físico, que você perde e você fica com o corpo astral. No momento que você perde o corpo físico, você quebra, rompe o cordão de prata. Depois, quando você do corpo astral perde o corpo astral e vai para corpo mental, você perde o cordão de ouro. Então, portanto, há de haver, num determinado momento, até a necessidade de um espírito que esteja gravitando no corpo mental de se utilizar de um espírito que ainda tem o corpo astral para fazer a sua manifestação. Isso pode ocorrer. Exemplo, isso ocorre de uma certa forma até na pintura mediúnica, né? Quando você vê o processo que se dá com o mestre Ataíde, ele incorpora no Robson, né? E os espíritos utilizam o chakra humeral do médium, mas quem faz a filtragem, digamos, a equalização é o termo mais correto, da utilização das mãos do Robson é o mestre Ataíde. Ele tem o corpo astral ainda, mas eu estou dando um exemplo de como as coisas acontecem. Agora vamos pegar uma pessoa, um espírito, uma inteligência que não tenha mais corpo astral. Ele vai ser percebido, ele vai poder se materializar em determinados locais através da força do seu pensamento, através da expressão. Ele consegue materializar-se ali. Mas para determinados lugares ele há de ter um médium para poder se comunicar. Assim como nós precisamos de um médium para se comunicar com o espírito que tenha corpo astral, um espírito que está em corpo mental precisa de um médium espírito para também se manifestar. E isso tem uma diferença, e quando se fala de imortalidade e eternidade, por que se fala no livro, por que fala assim, inclusive quem explica é Semiramis isso. Por que se fala tanto de imortalidade? Por que vocês dão o nome de imortalidade? Porque cada vez mais, no ciclo evolutivo, se você pegar, por exemplo, um animal, o animal ele desencarna, encarna muito rápido. O ciclo encarnatório dele é muito curto. Por exemplo, um cachorro reencarna em 6 meses, um macaco em 1 ano e meio, um cavalo a cada 2. Estou dando só exemplos, não quer dizer que seja exatamente esse número de meses ou qualquer coisa que vale. O ser humano demora 10 anos. E quanto maior a consciência da inteligência extrafísica, da consciência extrafísica, ele vai tendo cursos menores de encarnação. Portanto, ele demora mais tempo para encarnar. Ele tem mais um trabalho maior no plano extrafísico do que no físico. E isso dá, entre aspas, uma característica meio de Highlander, ou seja, quando falar os imortais, né? Quer dizer, quando é que vai reencarnar esse espírito? Vai demorar, porque ele tem um processo todo. Vatabi, perguntado em 2015 sobre a reencarnação de Sócrates, disse exatamente isso, né? Não, primeiro reencarnarão outros espíritos e ele vai ficar na coordenação durante ainda muitos anos no plano extrafísico, pode ser 500 anos, 1000 anos, nós não sabemos. O tempo e espaço no plano extrafísico é muito interessante. Aliás, se puderem assistir Foundation com Isaac Asimov, que está passando na Apple Plus, tem uma hora que na série eles entram num local, uma espaçonave, um monolito, uma coisa similar a isso, e a sensação do primeiro que entra, porque 2 minutos depois entraram as outras pessoas. Primeiro entrou um, depois 2 minutos entraram outras pessoas. E aquele que tinha entrado a primeira vez falou assim: eu estou há 2 anos aqui, eu não aguento mais, eu estou morrendo de sede, de fome, foi pegando água, pegando tudo, morrendo de sede e tal. E de fato passaram-se 2, 15, 5 minutos, nem isso. Ou seja, essa coisa da imortalidade e eternidade, né, associada ao contínuo espaço-tempo. Então, dá-se o nome de imortal, nesse caso, mais para aqueles espíritos que têm esse processo no campo mental, que demoram mais tempo para encarnar, né?
Muito bem, falando também da questão de a localização de Aruanda, falando da onde ele está, que está na termosfera, portanto a 500 quilômetros de altitude, onde ele se localiza, e a Aruanda é uma base móvel, né? E ela tem essa característica de ter uma torre que capta as energias sutis e também vem buscar as energias telúricas, as energias originais do planeta, da emanação natural do centro da Terra. E isso gera campos de proteção e que tem também ali a equipe, a polícia de vibrações, né? A polícia de vibrações é que justamente faz com que toda a proteção de Aruanda se dê, inclusive em um campo de invisibilidade, para evitar a intromissão de entidades sombrias, mesmo que quisessem, não conseguiriam chegar nessa altitude, né? Só fisicamente não teriam condições, mas ainda assim a emanação das energias que acontecem das vibrações densas, a enxurrada de ectoplasma nas guerras, conflitos, homicídios, crimes, o volume de energia que é exudado do planeta causa na psicosfera uma alteração vibratória. Então, esses campos também são importantes para falar sobre como é importante um olho no gato, outro no peixe. Ainda que nós estejamos protegidos pela distância para não ter ataque, várias dessas vibrações, dessas emanações energéticas podem interferir na estabilidade energética de Aruanda. Então existe aí a polícia de vibrações. Vamos falar agora um pouquinho do Hospital do Silêncio, que é um hospital específico, também tem uma bela biblioteca lá, onde Ângelo Inácio, toda vez que ia durante 60 dias, passou pela biblioteca, ficava 30 minutos na biblioteca e 2 horas, não 30 minutos no tratamento e 2 horas na biblioteca. Eu faria o mesmo, que obviamente está pegando os livros originais, né, a fonte original. E lá tem o Hospital do Silêncio. E uma coisa super legal é que a plantação, a vegetação em volta, as árvores e tudo, através da manipulação dos pais velhos, que de fato são magos brancos da Atlântida, de Tebas, Alexandria, enfim, com seu conhecimento ancestral, e eles então criaram geneticamente, desenvolveram plantas, árvores, que eles acalmam as vibrações sonoras e dão uma sensação de silêncio no entorno. É como se fosse uma câmara de silêncio, só que através das plantas. Quando a gente vai nas matas aqui, nesse caso eu moro aqui perto de uma mata, tal. Quando você está próximo à mata, você escuta o barulho da mata, mas ao mesmo tempo ele gera um silêncio, né? De você, coisas que não são naturais, por exemplo, um relógio, né? Tic-tac, tic-tac. Você consegue escutar essa batida do relógio e essa reflexão de que a maioria das pessoas que trabalham no Hospital do Silêncio ficam em silêncio justamente que é para poder ouvir a sua natureza, ouvir a sua vibração, e até a vegetação em volta faz com que haja harmonia, né, sonora, né, e vibracional, que é a coisa mais interessante disso, que segundo o Ângelo Inácio é um spa espiritual, né? Ele, inclusive, no último procedimento magnético, se sentiu tão bem, que ele estava levitando e ele não sabia nem como parar de levitar, não sabia como descer, não sabia como andar. Estava saindo do hospital, lendo alguma coisa e andando. Quando se deu conta, ele estava andando sobre um precipício enorme, porque ele estava tão leve que ele parecia um balão e ele não sabia como voltar, porque ele não sabia como trabalhar com o corpo dele, através da questão do magnetismo, através da questão do trabalho energético que foi desenvolvido nesse Hospital do Silêncio, que para mim, sem dúvida, é um dos grandes diferenciais do livro, né? Desse capítulo em especial. Vamos ver. Bom, do ponto de vista dos pontos principais, nós cobrimos, eu acho, né? Todos os pontos que me chamaram a atenção.
Mas vamos para a síntese do capítulo, né? A primeira síntese do capítulo é que nós não perdemos tempo. Quando você vê a chamada de Jamar para Angelinácio, ele vai tomar um banho de 20 minutos, meia hora, quando ele está saindo, o Jamar está entrando. Ou seja, a coincidência de não perder tempo. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com a minha equipe, que as pessoas me encontram e falam, ô chefe, tem um minuto? Eu falei, tenho. Agora, 1 minuto ou 15 minutos depois? 59, 58, 57. E aí eu falo, ó, se você está querendo me convencer de alguma coisa, você tem... Agora nós estamos no 52. Você pode continuar, porque daqui a pouco eu vou embora. Isso me lembrou, e eu brinco muito com essa história, porque eu me lembro de Joseph Kleber, que tem essa característica, né? Ele não dá tempo, ele sai e não quer ir embora de qualquer maneira, né? É interessante essa visão dele sobre isso. Eu estou vendo aqui se eu tinha esquecido alguma coisa, não, mas é isso mesmo. Então, a questão do tempo. Como organizar o tempo? Esse é o primeiro dado, né? Segundo dado é o escopo do trabalho que você acha que você tem e que de fato pode ser outro. Em outras palavras, chega uma hora que os espíritos falam assim, você não escolheu estar aqui, Ângelo, você foi escolhido. Ou seja, nós somos escolhidos para fazer uma determinada tarefa, não necessariamente a gente execute essa tarefa plenamente, mas se você está tentando, se você está no caminho, já é 50% da vitória, né? O problema é quando você está navegando, aproveitando o vento para uma direção que não é a sua. Aí é a desgraça, efetivamente, né? O terceiro ponto importante da obra, mais só 3 minutinhos, o ponto mais importante da obra para mim é a humanidade dos espíritos superiores, esses coordenadores evolutivos que nós temos, que são espíritos mais experientes, que são espíritos que estão na lida da coordenação do nosso planeta, de determinados grupos do nosso planeta, que se juntam, né? Porque assim como esses, existem outros grupos também que fazem, os que estão em Aruanda são parte de um grupo maior que faz esse trabalho, mas essa consciência que você vai tendo a respeito especialmente do modus vivendi e da humanidade com que esses espíritos devem ser encarados e respeitados, obviamente, pela sua superioridade devido à experiência. Mas lembrem-se, na nossa vida a gente tem isso. Nem sempre o líder é a pessoa mais preparada. Nem sempre o líder é a pessoa mais preparada. Muitas vezes o líder é aquele que sabe juntar as pessoas preparadas para fazer uma determinada atividade. Por que eu digo isso? Porque o bom treinador não é melhor do que o Messi, não é melhor do que o Neymar, não é melhor do que... Não. Ele sabe trabalhar no conjunto, ele sabe trabalhar na equipe, mas isso não quer dizer que ele seja excepcional, essa habilidade. Então, pense nisso. O livro aponta muito claramente que nós somos escolhidos para um trabalho, que nós temos essa vocação e que o ideal é que a gente possa ou tenha, pelo menos, consciência da nossa potencialidade para colocar em prática em benefício próprio e em benefício daqueles que nos cercam. Termina o livro, o capítulo, com 3 palavrinhas interessantes. Estudar, estudar, estudar. É assim que termina, porque, como diz Alex Arthur, indiano, o médium sem estudo é ferramenta enferrujada. Eu diria que o espiritualista sem estudo é ferramenta enferrujada, porque médium, né? Tem mais essa conotação de que mais ainda o médium deveria estudar mais do que os outros. O fenômeno, as características, a vida espiritual, etc. Mas eu diria que nós, espiritualistas, que estamos aqui apoiando a Casa dos Espíritos Editora, devemos sempre ter a preocupação de estudar, estudar, estudar,
para ficar mais próximo possível da verdade espiritual. Muito bem, meus amigos, nós vamos agora para o capítulo 5, vamos fazer a 6ª aula. Até lá, obrigado!